Então, essa é a nossa apresentação. Eu acredito que eu posso começar já, acho que está todo mundo vendo já. Então, vamos lá. Acho que. Fechou. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marciano e essa é minha colega Tatiana. Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês sobre o Comunidade Retrô Mediadores do Patrimônio, financiado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e orientado pelo professor Douglas Heitmann Jr. Então, a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, né? Então, contextualizando um pouco, o nosso projeto ocorre desde o ano de 2012, mais precisamente na cidade de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina, no centro histórico da cidade. Ele foi tombado pelo IFAM em 1985 e possui um acervo arquitetônico com mais de 600 imóveis. Ele junta variadas linguagens arquitetônicas, desde o colonial até o moderno, né, passando pelo Brasil colonial, pelo Brasil imperial, pelo Brasil república. Então é um acervo muito rico, com muito valor histórico, artístico e arquitetônico da nossa cidade. Então a comunidade retrô surge junto ao Laboratório de Preservação do Patrimônio, o LabPat, e faz a ponte junto com a pesquisa na área da policromia urbana, do geoprocessamento e da fotogrametria, basicamente a identificação do patrimônio através da tecnologia e também fazendo a ponte com o ensino, através das disciplinas de técnicas retrospectivas e projetos de intervenção de patrimônio edificado. As duas estão dentro da grade curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo do nosso Centro de Educação Superior da região Sul, o nosso SERES em Laguna, né? Então, o nosso programa de extensão foi renovado em 2020, o nosso edital, para mais 4 anos, e juntos somou-se mais 3 projetos de extensão. Então, a gente soma 5 projetos. Tá? Então, o objetivo geral do nosso projeto, do nosso programa, é conscientizar e reconhecer as dificuldades da valorização e da preservação do patrimônio em Laguna. A cidade já foi tombada há 35 anos, mas ainda é muito novo esse conceito para a população. Então, o nosso problema surge aí. Então, o Comunidade Retrô visa divulgar, expor e educar e conscientizar a população lagunense através da valorização e da preservação do patrimônio material e imaterial da cidade. E com isso a gente faz um fortalecimento do vínculo entre a comunidade acadêmica, que traz o nosso embasamento teórico, as nossas ideias e as nossas inspirações artísticas provindas da arquitetura, e se expressa através da comunidade lagunense, né, o nosso principal público-alvo, e transforma na comunidade a melhor guardiã do nosso patrimônio, como já dizia Luiz Magalhães. Então, a nossa equipe é formada por 10 voluntários, sendo ele 4 bolsistas e um orientador, e os nossos eixos de projeto são 5, né? Então, eu vou citar um pouquinho deles sobre mais brevemente, né? Pelo tempo também. Então, o projeto Retropolis, ele é o projeto de extensão mais antigo do nosso projeto e ele visa documentar a paisagem urbana e cultural da cidade através de audiovisuais. O projeto Retroscópio, ele age na educação infantil, então nosso público-alvo é a rede municipal de ensino, mais precisamente a rede fundamental. O projeto Retrotopia, ele une o ensino, a pesquisa e a extensão. E com isso ele traz a abordagem de apostilas, de oficinas, um conteúdo mais teórico para a rede municipal de ensino médio, daí, tanto estadual quanto municipal. O projeto Retroscapes, ele visa ampliar e expandir o nosso conhecimento através de outras plataformas e outras regiões e outras cidades da nossa região de Laguna. Então ele visa ampliar esse conhecimento do patrimônio. Também para as outras associações de ensino, né? Então a gente também está vinculado à PAI de Laguna, através das ações do Retroscapes. E o retrospectário, ele constrói conhecimentos através de um acervo que está sob a guarda do nosso laboratório, que é o acervo do arquiteto Wolfgang Ludwig Hall. Foi um arquiteto projetista que projetou em Art Deco, nos reflexos da modernidade, que tem exemplares em Laguna e em algumas outras cidades aqui de Santa Catarina. E ele também juntou a coletânea Garibaldina, que é uma série de livros e artefatos sobre a vida de Anita Garibaldi, que é uma lagunense, né, uma revolucionária, conhecida como a heroína de dois mundos. Então ele guardou esse acervo também que está sobre nossa proteção do laboratório. Então o projeto retrospectário constrói conhecimento e expande através
da realização de exposições permanentes e temporárias e instalações. Então, resumidamente, o nosso projeto ele faz esses levantamentos bibliográficos, né, tendo como base a pesquisa e o ensino, e produz exposições, conteúdos gráficos, audiovisuais, eventos acadêmicos e oficinas culturais. Bom, a comunidade retrô, ela tem demonstrado na prática que a extensão universitária é um instrumento eficaz na formação dos acadêmicos, estando em consonância com a política de extensão universitária e contribuindo no processo de conscientização da população, que grande parte ainda é muito resistente à ideia do tombamento do centro histórico. Os trabalhos, eles aproximam os moradores e os jovens estudantes, que, por sua vez, eles convencem e conscientizam os moradores e usuários do centro histórico sobre as vantagens e os benefícios e desmistificando a ideia de que o tombamento seria um processo de retrocesso ou de congelamento no tempo. A educação patrimonial ela é potencializada graças ao processo retroalimentar da própria extensão, que possibilita conectar a teoria com a prática, composta de ações indissociáveis em relação à teoria, ao ensino e à pesquisa. Bom, os trabalhos mais recentes são integrada à Escola Especial Solar da Ternura, a Pai de Laguna. Nós realizamos educação patrimonial inclusiva, trazendo uma abordagem cultural da cidade, espacializada através de mapas. Foi realizado oficinas com as séries iniciais da Escola de Educação Básica Saúl Liceia, com desenvolvimento de jogos patrimoniais. Foi apresentado para os calouros, né, da primeira fase, o centro histórico, foi feita uma vivência no centro histórico, aproximando esses novos alunos da cidade onde eles estão vivendo agora. Foi realizada a 7ª tertúlia, com a participação de ex-alunos, alunos e comunidade, fazendo reflexões acerca do patrimônio lagunense. Realizado desde 2016 as Caravana Retrô, que são passados pelas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Tiradentes. Como já dizia na Carta de Pelotas, que só se protege o que se ama, mas só se ama o que se conhece. E também a ação do Retrópolis realiza a produção de vídeos e documentários e são disponibilizados através do canal no YouTube. São realizados papercrafts de edificações históricas. Foi realizado em 2020 a 8ª tertúlia, em tempo de reflexão e reuniões remotas. Bom, a 8ª tertúlia, ela contou com a participação de ex-alunos, contando um pouquinho sobre a vida durante e após a sua formação acadêmica. E, bom, frente às dificuldades, né, que a pandemia trouxe para nós continuamos nos adaptando com novas estratégias e utilizando os meios virtuais para divulgação e exposição, produzindo conteúdo através desses materiais gráficos, planificações, montagens, vídeos e animações. Sempre buscando renovar nossa forma de expressão e nossa forma de identificação com o patrimônio e buscando novas possibilidades, novas formas de se comunicar essa bela preciosidade que a gente tem do nosso lado. Então, o Comunidade Retrô sempre busca construir conhecimento com esse centro histórico que está ao nosso lado e principalmente como estudante de arquitetura com muito valor. Então, nosso muito obrigado, essas são as nossas instituições parceiras e financiadoras. Nosso muito obrigado também ao CEURS, né, a toda a comissão organizadora e ao DESC também por nos proporcionar esses momentos incríveis durante a nossa vida acadêmica. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela Moura, estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Santa Catarina, junto com minha colega Ana Clara Aguado, e nós fazemos parte do programa de extensão Comunidade Retrô, coordenado pelo professor Douglas Reitman Júnior, que orientou esse trabalho que vamos apresentar, intitulado como Comunidade Retrô, mediando a preservação do patrimônio em tempos de ruptura. O termo ruptura ele foi usado com o propósito de expressar o momento que vivemos de transformação para o meio virtual, e também faz referência ao que está acontecendo com o patrimônio, que é nossa área de atuação dentro do programa, no sentido do abandono de políticas públicas voltadas para esse. Dando início, então, à nossa apresentação, a gente começa explicando o que é a Comunidade Retrô, Mediadores do Patrimônio. É um programa de extensão permanente, faz parte do SEDES,
o Centro de Educação Superior da Região Sul, e ocorre desde 2012, produzindo e expressando conhecimento através do Centro Histórico da cidade de Laguna. Ele tem uma integração com o LabPat, o Laboratório de Preservação do Patrimônio da UDESC, e com as disciplinas de técnicas retrospectivas e projetos de intervenção em patrimônio edificado, disciplinas que fazem parte da grade curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo. Bom, o objetivo principal do programa é desenvolver o vínculo sensível entre a população lagunense e seu patrimônio, de modo a suprir a lacuna que se criou no processo de preservação após o tombamento do conjunto do centro histórico, uma vez que grande parte da população ainda é resistente à ideia do tombamento e encara ele como se fosse uma barreira ao desenvolvimento da cidade, ou um sinal de retrocesso. E, de forma geral, o programa visa expor, educar e divulgar através de ações voltadas à comunidade acadêmica e lagunense, estabelecendo uma troca direta entre universidade e comunidade local. Como embasamento, nós trazemos uma frase do Aloysio Magalhães, que trata que a comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio. Quanto à metodologia, atualmente a extensão dispõe de 4 alunos bolsistas e um professor orientador e se desenvolve em 5 projetos independentes. O projeto Retropolis é responsável pela produção e documentação audiovisual. O Retroscópio desenvolve ações materiais didáticos voltados à educação patrimonial para crianças. O Retrotopia trabalha com a capacitação de mão de obra não especializada. O Retroescapes é responsável pela organização de eventos acadêmicos. E o Retrospectário desenvolve o espaço museológico RAL. E para a elaboração das atividades são realizadas reuniões semanais e os materiais são desenvolvidos, então, a partir de levantamentos bibliográficos, desenvolvimento de exposições, produção de conteúdo gráfico, material audiovisual, elaboração de oficinas, organização de eventos, entre outras atividades. Aqui a gente traz algumas imagens para ilustrar as nossas últimas atividades presenciais. A gente fez uma ação integrada com a PAI, uma oficina junto com a 4ª série da Escola de Educação Básica Saúl Liceia, e sempre voltado para essa questão da mediação patrimonial. Aqui uma apresentação do Centro Histórico para estudantes da primeira fase do curso de Arquitetura e Urbanismo. Era algo que a gente tentava fazer sempre semestralmente, mas essa aqui foi a última vez que a gente conseguiu fazer presencial. E também a nossa 7ª tertúlia. A tertúlia é um evento que a gente faz que funciona como uma roda de conversa para discutir sobre patrimônio. Nesse dia, a gente saiu ali do auditório da UDESC e fomos até a Estação Férrea de Laguna. E da adaptação para o modo virtual, a gente passou, então, a fazer reuniões de forma remota, através do Teams. A gente procura fazer semanalmente, como a gente também fazia lá no presencial. Todos os nossos trabalhos que antes eram realizados presencialmente foram adaptados para o meio virtual, inclusive os eventos. E nós demos continuidade através do YouTube e do Google Meet, as tertúlias e as palestras. A nossa última tertúlia aconteceu no último dia 30, em homenagem ao Dia do Patrimônio, e nós conseguimos realizar uma deriva virtual saindo do Centro Histórico da Poligonal de Tombamento e chegando até a antiga Estação Férrea de Laguna, que era o destino dos alunos quando isso era realizado presencialmente, como a Gabriela citou. Nós demos seguimento também à produção de documentários, só que agora utilizando materiais do acervo do nosso laboratório e divulgando por meio do nosso canal no YouTube. E aí, outro material que a gente também já tinha e a gente adaptou no período da pandemia foi os Papercrafts. Os Papercrafts é um material que a gente usa com as crianças na parte de educação patrimonial e a gente fez uma adaptação para que em cada edificação histórica coubesse no A4 e assim ficasse mais fácil a gente estar disponibilizando. Então, a gente produziu o Clube Blondão, o Mercado Público de Laguna, a Estação Férrea de Laguna, e os 2 mais recentes, a Celesc e o Cine Glória. Só que no primeiro momento, para fazer essa mediação patrimonial virtual para as crianças, a gente escolheu o BuzzFeed como método. E aí a gente fazia quiz online, e a partir disso a gente buscava atingir as crianças com esse conteúdo sobre patrimônio. Mas a gente não conseguiu fazer isso, não conseguimos atingi-las, então a gente procurou fazer a adaptação do Papercraft e disponibilizar no nosso Instagram. Com isso, a gente queria atingir elas a partir dos pais ou de pessoas que convivessem com criança durante esse período de pandemia. E a gente utilizou a linguagem lúdica para estar interagindo com elas a partir do nosso personagem Retronauta, que já existia lá no presencial e a gente trouxe para o virtual. Só que a gente não conseguiu também ter tanto êxito com isso, assim, significativamente, então produzimos essa atividade aqui com o 4º e o 5º ano de uma escola estadual de Laguna. Essa atividade aconteceu em 2 encontros virtuais, e entre encontros a gente fez uma semana de atividades que elas receberam em casa pela escola, a gente enviou, a escola disponibilizou, e essa atividade consistiu em um jogo de tabuleiro, que era chamado Jogo do Patrimônio, e junto vinha um vídeo
para elas recapitularem coisas que a gente falou no primeiro encontro com elas virtualmente. Então, elas recapitulavam sobre as casas que existem em Laguna, os principais tipos, suas características, e a gente procurava trazer imagens que ilustravam casas que elas iriam montar em Papercraft, como aqui é o exemplo da Celesc. No vídeo, elas também viram conceitos que não deu para ser abordado em sala, então a gente trouxe no vídeo porque era importante elas saberem, já que ia aparecer no jogo. E foi bem legal que no segundo encontro virtual elas trouxeram os Papercrafts montados, e a gente fez um tour virtual por Laguna, e aí elas participavam dizendo, eu moro nessa casa, daí a gente conversava sobre a casa, eu faço remo nessa lagoa, então deu para ver o sentimento de pertencimento sobre aquilo que a gente estava falando, e a partir disso começa a acontecer as trocas. Bom, como foi falado na metodologia, o projeto retrospectário desenvolve o espaço museológico Hall a partir do acervo das obras da coletânea garibaldina que foram reunidas pelo projetista Wolfgang Ludwig Hall e que são objetos de pesquisa do nosso laboratório. E dada a impossibilidade da criação de exposições e instalações durante a pandemia, parte desse material foi adaptado para ser veiculado nas redes sociais, né, da extensão através de conteúdo didático. E aqui a gente trouxe alguns prints da nossa página no Instagram para ilustrar um pouco como que funcionou isso. Esse acervo atualmente fica na UDESC e no último mês, algumas peças do acervo puderam ser mostradas em uma entrevista que foi concedida à NDTV, que é a afiliada à Rede Record, e que foi feita em comemoração ao bicentenário da Anita Garibaldi. Aqui nós trouxemos algumas imagens que foram gravadas no laboratório e destacamos ali embaixo o resquício do piso do quarto onde a Anita Garibaldi veio a falecer na Itália e que o próprio Hall contava ser uma das peças mais importantes desse acervo. No âmbito, então, da integração com as disciplinas do currículo do curso, esse semestre, em matéria de representação gráfica, recebeu um treinamento com o software Inkscape, que é um software gratuito de desenho, e a partir dele foi proposta uma atividade com os alunos da segunda fase para representar em perspectiva isométrica, que é essa que aparece aqui na ilustração, as casas luso-brasileiras do centro histórico da cidade de Laguna. E como considerações finais, então, a gente traz essa questão das adaptações, as novas formas de se fazer extensão durante esse momento. O isolamento social instaurado durante a pandemia, ele alterou substancialmente os métodos de produção de ensino e fez com que a gente, enquanto extensão, se adaptasse, se transformasse completamente e desenvolvesse novas estratégias e novas dinâmicas de atuação. Foi isso que permitiu com que a gente desse continuidade a esses projetos que a gente apresentou aqui hoje. Mas sempre tendo em vista os valores do Centro Histórico Tombado. Ele é a fonte de conhecimento e a forma de comunicação com as pessoas. E para encerrar, a gente traz essa frase que a gente tem exposto em uma viga lá no nosso laboratório: a esperança não é a convicção de que as coisas vão dar certo, mas a certeza de que as coisas têm sentido, como quer que venham a terminar. A gente agradece o evento pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e deixamos aqui as nossas redes sociais. Obrigada.